A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, amigos, quero compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Gênesis, no capítulo 19 e o verso 17, que diz: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Diante desta palavra, diante desse texto, eu quero trazer um tema, e o tema diz: corra para sair daqui com vida. Dentro desse tema, quero mostrar para vocês 2 pontos de suma importância para as nossas vidas. O primeiro ponto é: a ordem de Deus para Ló era urgente. E o segundo ponto é: somente o Senhor é o nosso verdadeiro escape. Nesse texto sagrado, a ordem de escape que Deus deu a Ló e a sua família, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, meus irmãos, sempre providencia um escape para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre abre uma porta de escape para os que o temam e confiam nele. Mesmo quando não merecemos, ele ainda usa de misericórdia. Deus, ele tem escape para as pessoas que confiam nele. Deus usa de misericórdia para as pessoas que buscam a ele. No primeiro ponto, meus irmãos, nós vemos em Gênesis, no capítulo 19 e o verso 14, que a cidade ela já estava sentenciada à destruição. E Ló, ele precisava sair da cidade com urgência. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o mundo está cada dia mais de mal a pior. E o conselho que eu te dou é: saia dele com urgência. Quando eu refiro o mundo aqui, eu refiro ao sistema, eu refiro ao pecado, eu refiro às imoralidades, eu refiro às depravações que o mundo tem oferecido. Então saia dele com urgência. Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Saia com urgência. Observe que os genros de Ló pereceram, sabe por quê? Porque não levaram a sério o aviso de Deus. Quantas pessoas estão perecendo porque não estão levando a sério o aviso de Deus? Deus está avisando cada dia, mostrando os sinais, mostrando os acontecimentos, e as pessoas não estão levando a sério. Muitos estão zombando, muitos estão brincando, como fizeram na época da destruição de Sodoma e Gomorra. Só que pereceram porque não levaram a sério o aviso de Deus. Precisamos levar a sério o aviso de Deus para nossas vidas. Ló estava demorando demais e adiando o inevitável. Deus, por sua misericórdia, pegou Ló e sua família pelas mãos e os guiou para fora da cidade. Deus, ele age de misericórdia. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, o diabo, o nosso adversário, ele já teria nos engolidos vivos. Então é a misericórdia de Deus. Ló, ele estava enrolando, Ló, ele estava preocupado com as coisas de Sodoma e Gomorra. Então Deus, usando seus 2 anjos, guiou Ló para fora da cidade. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Quantas pessoas estão aí preocupadas, enroladas neste mundo de pecado? E se não for a misericórdia de Deus,
na vida dessas pessoas, o que serão delas? Em Gênesis 19, 22, Ló precisava se apressar e fugir para um lugar seguro. Você precisa se apressar e fugir para um lugar seguro. E esse lugar seguro você só encontra em Jesus. Você só encontra em Cristo. Então fuja para Cristo. Fuja da destruição que virá sobre este mundo. Deus, ele vai derramar a sua ira sobre este mundo e você precisa fugir. Assim como ele derramou sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai derramar a sua ira neste mundo e você precisa fugir com urgência. Aleluias. Escute, em Hebreus capítulo 2 e o verso 3, o escritor das cartas aos Hebreus, ele escreveu dizendo: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Observe, meus amados, como nós escaparemos da destruição, da ira de Deus, se nós não levarmos a sério as coisas de Deus. Se nós levarmos as coisas de Deus relaxadamente, nós não escaparemos da ira que virá sobre esta terra. Nós precisamos levar a sério o aviso de Deus. Nós precisamos fugir deste mundo com urgência para Cristo, nos apegarmos a Cristo a cada dia mais. Aleluias. Nós precisamos estar perto de Cristo, viver para Cristo, ser exemplo como Cristo foi exemplo. Fuja com urgência, corra para sair daqui com vida. Ló precisou correr. Você também precisa correr. O mundo está cada dia de mal a pior. E o conselho que eu te dou é: fuja para Cristo, porque só Ele é o nosso escape. Só Ele é o nosso socorro. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês, como eu já disse, somente o Senhor é o nosso verdadeiro escape. Em 1 Samuel capítulo 23 e o verso 28, a Bíblia nos diz que após Davi escapar da perseguição de Saul, ele chamou aquele lugar de Sela Amalecote, que significa rocha de divisão ou fuga, pedra de escape. O Senhor é a nossa pedra de escape, como está lá em 2 Samuel capítulo 22 e o verso 2. Deus, Ele é o nosso escape. Não há outro escape para nossas vidas. Se você observar, não há escape neste mundo. Cristo é o nosso único escape, porque Ele é vida, porque Ele nos dá esperança, porque Ele nos dá consolo, porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Se você observar também em 1 Samuel capítulo 19, o verso 10, a palavra de Deus afirma que Davi fugiu e escapou. É preciso fugir também de outras coisas para escaparmos. Davi, ele conseguiu escapar, ele fugiu. Por isso que ele deu o nome de Sela Amalecote, que significa rocha de divisão ou fuga. Você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa fugir das coisas deste mundo, daquilo que te afasta de Deus e de tantas outras coisas. Salmo 68, 20, Davi deu o seu testemunho pessoal.
Ele diz que o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Você quer ter vida? Corra para Cristo, porque Ele é o teu escape. A morte está aí, levando tantas pessoas, matando tantos homens, tantas mulheres, crianças, adolescentes, idosos. E não há escape. Neste mundo não há escape. O único escape que nós temos é Jesus. E se você não correr para Ele, você vai morrer. Em Salmos 124, 7 e 8, o salmista ele exalta a Deus, o Deus do nosso escape. E ele diz que a nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Sabe o que aconteceu? Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O diabo ele arma laço para a sua vida, para tentar te destruir. Mas Cristo, Ele rompeu esse laço e nos deu escape, vencendo o inimigo na cruz do Calvário. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E em Provérbios 18, 10, Salomão afirma: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está segura. Aleluias! Você quer estar seguro nesse mundo de trevas? Você quer estar seguro neste mundo de ilusão? Fuja! Corra para Cristo. Corra para sair daqui com vida. Cristo é o nosso socorro. Cristo é a nossa torre forte. E para concluir, Jesus, ele nos dá um conselho e diz: portanto, vigie o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar, vamos orar todo o tempo, para nos escaparmos da ira que virá. Que você possa correr para sair daqui com vida. Cristo é o teu escape. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.